paz do Senhor Jesus Cristo a todos nossos amados irmãos. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, pela grande e infinita misericórdia de Deus que tem nos dado essa oportunidade. Nós estamos então hoje no estudo bíblico online. Hoje é quarta-feira, então, dia de estudo bíblico, o dia de nós aprendermos junto da palavra do nosso Deus. Já queremos saudar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo e já também entrarmos em oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, Deus, nessa noite, nós oramos, nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Pedimos a Deus que o Senhor, através, Pai, da tua bondade, estenda as tuas mãos sobre cada um de nós e nos conceda a tua bênção, a tua graça, o teu perdão, a tua grande e infinita misericórdia. Deus, nesse momento, eu quero apresentar o Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão hospitalizados, que estão nas casas, acamados, aqueles que estão, ó Deus, em seus trabalhos, aqueles que estão, Pai, enfrentando os problemas, dificuldade, que as tuas mãos, ó Deus, sejam estendidas sobre cada um. Pai, todos os pedidos de oração, os que estão, ó Deus, no nosso grupo de oração de família e aqueles que estão no grupo de oração da igreja. Pai, nós apresentamos nas tuas mãos, que o Senhor venha, Pai querido, a fazer o grande milagre na vida de todas essas pessoas que necessitam das tuas misericórdias, Pai. Deus, a tua palavra diz que as tuas misericórdias são uma causa de nós não sermos consumidos, porque são as tuas misericórdias que o Senhor garante sobre a nossa vida, que elas não têm fim, meu Deus. Pai, apresentamos nas tuas mãos também nosso estudo dessa noite. O Senhor vem nos dar sabedoria e entendimento, que junto nós possamos também, ó Deus, aprender da tua palavra. Os que já estão presentes, aqueles que vão estar presentes no decorrer desse estudo, Senhor, que seja todos abençoados, agraciados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queremos já saudar, na paz do Senhor Jesus, nosso irmão Romildo, nossa irmã missionária Graça, nosso irmão pastor Amauri. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Lembrando que hoje nós estamos na lição de número 5. A lição de número 5, ela nos traz o título dizendo a dessacralização da vida no ventre materno. Esse é o título da nossa lição de hoje. A dessacralização da vida no ventre materno. Então hoje nós vamos estar estudando sobre isso. O que é dessacralização? É quando a pessoa deixa de possuir o caráter sagrado. E é também o mesmo que achar que algo não é mais sagrado. Então, podemos olhar de duas formas essa palavra, dessacralização da vida no ventre materno, que é deixar de possuir o caráter sagrado, e o mesmo que achar que algo não é mais sagrado. Às vezes, nós temos visto isso. As pessoas, principalmente os políticos, acham que não é mais sagrado aquela criança que está sendo gerado no ventre da mulher. Ou a própria mulher acha que ela é dona do próprio corpo, ela faz do corpo o que ela quer, então ela acha, se vê no direito de tirar a vida abortando a criança que está no ventre. E é dessa forma que nós vamos então estar compreendendo o nosso estudo dessa noite. Nosso texto áureo diz assim: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31.
nossa verdade prática. Ela está dizendo a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Essa, como diz essa palavra sacraliza, significa santificado ou o tornar sagrado. É isso que nós vamos estar estudando no decorrer do nosso estudo dessa noite. Nós vamos fazer a nossa leitura em classe, que está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 33, depois nós vamos do 39 até o 45. Então, para nossa leitura dessa noite, começando então do versículo 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada de um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, e disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora vamos para o versículo de número 39 ao 45. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas e a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou alegre no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Esta é a palavra de Deus, a nossa leitura em classe desta noite de quarta-feira, quando nós estamos aqui para juntos estudarmos a lição de número 5. A nossa apresentação da lição dessa noite, ela tem os objetivos. No primeiro tópico, refletir sobre a divina concepção do nascimento de Jesus, mostrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. E no tópico de número 2, nós vamos identificar os traços da cultura de morte presente
nos nossos dias e as suas consequências. Tópico de número 3. Nós vamos então compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda a cultura que viola os princípios da palavra de Deus. Esse é realmente o objetivo da igreja. A igreja precisa fazer isso, né? Então, está combatendo tudo aquilo que quer realmente, a cultura que quer violar os princípios da palavra de Deus. Então, não podemos aceitar, né? Na nossa introdução dessa noite, diz assim: Deus é o autor supremo da vida, como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2 e versículo 7. Por isso as Escrituras a valoriza desde a concepção no ventre materno, e assim toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil no útero. É isso que está acontecendo no nosso mundo, né? As pessoas estão negando a vontade de Deus, negando a palavra de Deus e fazendo só aquilo que eles fazem, modificando o direito da criança nascer e fazendo assim, então, que as pessoas aprovam o aborto, façam o aborto e quer ter um controle de quem vai nascer e de quem não vai nascer, né? Então, e isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso, assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, ele desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura da morte infantil que está no útero da sua mãe. A ideia progressista que reivindica o ser humano, autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Desde dessa lição, nós estudaremos então o conceito da concepção sobrenatural de Jesus Cristo, apologia, ideologia da cultura, da morte e o preceito da sacralidade da vida no útero materno. Ou seja, nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão realmente querendo fazer tudo de forma contrária daquilo que nos ensina a palavra de Deus, né? Queremos também saudar a nossa irmã Terezinha, minha irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus, né? Então, nós olhando aqui para a nossa lição de hoje, nós vemos que é muito interessante nós estarmos atentos, estudando, analisando e não aceitando muitas coisas que é ensinado nos nossos dias de hoje, querendo desfazer da palavra de Deus, desqualificar da palavra do nosso Deus. Nós vamos então estar entrando aqui no tópico de número 1. O tópico de número 1 está dizendo a concepção de Cristo. A concepção de Cristo. O primeiro ponto que nós vamos estar lendo do tópico 1 é o anúncio do nascimento. Os irmãos me perdoem, eu sou um pouquinho, não vou dizer que é gripado, não sei se é gripado, mas eu acho que é a sinusite que atacou. Então, me perdoe, que a gente tem que passar, assim, às vezes uma situação, quando começa a falar, começa a querer vir tosse, mas os irmãos que devem estar até percebendo também sobre a minha voz, né?
mas tudo vai ficar bom em nome de Jesus. Então vamos voltar aqui. A concepção de Cristo, tópico de número 1. Nós vamos estar estudando o primeiro ponto que fala o anúncio do nascimento, o anúncio do nascimento. Então aqui diz assim, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, ela recebe uma visita do anjo Gabriel, que foi até a sua casa, a cidade de Nazaré. Ela recebe a visita do anjo, né? E o ser angelical lhe fez uma grande revelação a ela, dizendo assim, em teu ventre conceberás, darás à luz um filho e pôr-lhe o seu nome de Jesus. Já imaginou, irmão? Essa mulher, ela estava para se casar com José, Maria. Ela estava para se casar, mas não tinha casado. Ela ainda não havia casado, mas ela recebe uma grande notícia do anjo de Deus, trazendo boas novas a ela, dizendo que no ventre dela o Espírito Santo estaria gerando o menino, e era o nome então que era para pôr naquele menino era Jesus. Então, como nós lemos aqui, ó, o ser angelical lhe fez uma revelação. Ele disse, em teu ventre conceberás, darás à luz um filho e pôr-lhe o seu nome de Jesus. Isso nós lemos já na nossa leitura em classe, né? É Lucas 1:31. E diante deste inusitado, Maria indaga, como se fará isto, visto que não conheço varão? Então, diante desse inusitado, ou seja, dessa revelação dramática, dessa revelação do anjo de Deus a Maria, ela fica espantada. E ela, então, diante aquela inusitada notícia, Maria fica espantada, e ela diz, como se fará isso? Não conheço varão algum. A pergunta demonstra a perplexidade da virgem de que como se daria a concepção sem a participação, no caso de um homem, uma mulher sozinha, que não conhecia homem, ainda não havia se casado, era uma mulher virgem, e de repente ela está grávida. Mas era um anúncio do anjo de Deus que isso era gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Maria, no qual o Evangelho faz a menção da cidade de Nazaré. É a profecia, pois o Cristo seria chamado Nazareno, e Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi. Essas informações tornam fidedigno. Essa palavra fidedigno significa que é uma palavra digna de fé, da gente acreditar. É uma palavra digna de fé, de confiança, merecedor de todo o crédito de quem ouve, né? Então, é o que aconteceu com Maria. Ela estava ali na sua casa, chega o anjo do Senhor, faz essa grande revelação a ela, dizendo que ela estava então para dar à luz um filho, e o seu filho deveria se receber o nome de Jesus. E ele é realmente o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? O único verdadeiro, né? O único Deus forte, verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ponto de número 2, então, ainda no 1 aqui, então, nós vemos essa informação, a cidade que faz a menção pelas profecias, e também da família, né, que era, como nós acabamos de ler aqui, olha, era da cidade de Nazaré, porque ele tinha que ser chamado de Jesus Nazareno,
e ainda enfatiza a virgindade da donzela, que ela ainda não havia casado com José e que era da casa de Davi. Então essas informações lá no livro de Lucas nos mostra, né? E no ponto de número 2, nós vamos ver agora a miraculosa concepção. A palavra miraculosa. Miraculosa significa que realiza milagre. Então, por isso que fala miraculosa. É quando ele realmente realiza milagre. Então, a miraculosa, ou seja, a milagrosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular, ou seja, seria único, né? Ninguém mais viu e nem mais vai ver alguém dessa forma. Então, é por isso que fala aqui que a concepção seria no singular, seria única, né? E miraculosa, seria algo milagroso. Não vai mais nascer nenhuma criança concebida pelo Espírito Santo. O único foi Jesus Cristo e nasceu de uma maneira única e milagrosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo, diz lá no Evangelho de Lucas, o que o anjo Gabriel disse a Maria. Ele disse então que sobre ti descerá o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Jesus Cristo, Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo de sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. O testemunho das Escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel. E este, o 6º mês, para dar para aquela que era chamado estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Ou seja, o anjo, ele vai lá e dá a notícia, traz as boas novas para Maria, dizendo que ela, pelo Espírito Santo, ela ia conceber e dar à luz um filho, e era o seu nome Jesus, e chamado Filho de Deus. E depois ele dá outra boas novas ainda a Maria, dizendo para ela que a sua prima Isabel, ela também estava grávida, e ela também iria ter uma criança. E a palavra de Deus, ela mostra, interessantemente, outros milagres de pessoas estéreis, como nós já falamos aqui muito nos nossos estudos, de Sara, que não podia gerar filho, era estéril, e milagrosamente, pelo poder de Deus, ela gerou Isaac. Nós falamos aqui de outros milagres, não dá para nós falar muito por causa das horas, mas falamos de outros. Agora nós estamos falando aqui também de Isabel. Isabel, diferentemente de Maria, foi 2 milagres tremendos do nosso Deus, mas milagres diferentes. Primeiro ponto, Maria era uma jovem, virgem, que ainda não era casada. Aí foi gerado no ventre dela, pelo poder do Espírito Santo, concedendo a ela que ela gerasse um filho, que era o Filho de Deus, e o seu nome era Jesus. Depois nós vemos Isabel, sua prima, que era já uma mulher de idade avançada,
e ela também era estéril, e Deus então milagrosamente fez então que ela também gerasse um filho, e foi João Batista que foi gerado, né? Então nós vemos aqui duas revelações, duas boas novas, duas notícias que o anjo traz a Maria ali na sua casa. E no tópico, no ponto de número 3, nós vemos aqui a bênção do nascimento. A bênção do nascimento. Aqui diz: a vida gerada do ventre de uma mulher é um milagre. Milagre, né? Pois Deus dotou o ser humano com dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril se torna obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação é a sacralidade da vida no ventre da mãe são adoçada quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa, ou seja, milagrosa, né? De Maria e de Isabel, uma virgem e outra da idade já avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor o povo bem disposto. E Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então nós vemos aqui dois milagres tremendos. Então, quando a mulher gera um filho, ela recebe de Deus uma dádiva, uma graça. Nenhum homem, nenhuma mulher poderia, se não fosse pelo milagre de Deus, pela bênção de Deus, de estar então fazendo essa procriação. Então, mas Deus determinou, Deus abençoou. Então é uma bênção quando nasce um filho, nasce uma criança, é uma bênção na vida do casal, é uma bênção para toda a família, para toda a parentela, é uma bênção para todos. Mas aqui nós estamos falando ainda de outras bênçãos. Nós estamos falando de algo milagroso. Estamos falando de milagre. Estamos falando de uma mulher que não era casada, uma mulher que era virgem, não conhecia nenhum homem, e ela então, pelo poder do Espírito Santo que foi gerado, através da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, no ventre dessa jovem chamada Maria, o Filho de Deus. Então, milagrosamente, não foi de vontade de homem, mas foi da vontade do nosso Deus. Então, o milagre aconteceu na vida de Maria, ela foi escolhida ainda na sua juventude, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador Jesus Cristo, que às vezes as pessoas não entendem. Jesus, ele já era Deus lá no céu. Ele está desde o princípio, nunca teve início e nunca terá fim. Mas ele veio nascer como homem, como ser humano, para ele então sofrer as mesmas dores que eu e você, as mesmas situações que nós passamos aqui em carne, o Senhor Jesus também passou, porque ele veio, nasceu em carne, semelhança de homem como eu e você. Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, porque mesmo Jesus estando aqui na terra, em carne, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou a sua natureza divina. Então Jesus tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E nós olhando então
esses dois milagres, o milagre com Maria e o milagre com Isabel. Maria, muito jovem, não conhecia homem, ainda era virgem. Isabel, uma mulher avançada já, numa certa idade, ainda estéril, mas Deus fez que isso acontecesse como milagre para que nós possamos enxergar e acreditar no poder do nosso Deus, né? Então, é dessa forma que Deus faz. Deus faz aquilo que ao homem é impossível. Por isso a Bíblia diz, tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Tópico de número 2, a cultura da morte. O projeto ideologia. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Modificar o conceito bíblico da vida. As pessoas realmente, elas querem fazer dessa forma. Elas querem fazer do jeito delas, desacreditando na vontade de Deus, na palavra de Deus, e achando dessa forma que a mulher é dona do seu corpo, ela faz do seu corpo o que ela quer. Achando que as pessoas devem ter esse controle e não observa os preceitos da palavra de Deus, ignora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e assim eles fazem tudo de acordo com as suas próprias vontades, não dando lugar a Deus, desobedecendo a Deus, negando a vontade de Deus e fazendo realmente dessa forma aqui, ignorando a palavra de Deus. Então, é por isso que fala, a cultura da morte, ela é um conjunto de ideias, que visa modificar o conceito bíblico. Como nós já falamos aqui em outros estudos, eles acham que a Bíblia é um livro ultrapassado. Eles acham que a Bíblia é um livro qualquer. Eles acham que a Bíblia ela deve ser modificada, alterada. Isso é para quem não tem temor a Deus. Então eles pensam dessa forma, visam dessa forma. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia. Legalização de aborto. Eles querem ter um controle da vida humana, né? Tem país aí que criaram lei, né, para não nascer criança. Hoje estão preocupados já porque agora eles estão vendo que está errado. Agora o governo está incentivando o povo a gerar criança. Eles estão agora começando a ficar preocupados. Agora o governo incentiva o casal que tem criança, recebe até, por exemplo, uma ajuda, até parece que a criança completar 21 anos de idade. Por quê? Eles estão preocupados com o que está acontecendo com a falta de criança que não está mais nascendo, né? E o povo não quer mais criança, acostumou desse jeito, né? E nós vemos então que eles fazem esse controle. E aqui nós vemos aqui a legalização de aborto. Eles fazem que aquilo que não é correto, aquilo que não é da vontade de Deus, eles fazem que se torna correto. Fazem que as pessoas aderem, aceitam e faz como tudo fosse normal e correto. Então eles aderem ao aborto também à eutanásia. A eutanásia, quando eles veem as pessoas que, infelizmente, neste mundo nós vemos isso. As pessoas acham que elas devem controlar quem que deve viver
e quem que deve morrer. Aí as pessoas que estão às vezes enfrentando uma doença, então eles acham que eles têm o direito de escolher terminar a vida dessa pessoa, desligando o aparelho, fazendo aquelas injeções que interrompem a vida da pessoa e de outras formas também, né? Então, é a tal de eutanásia, né? Apologia ao suicídio e ao controle da natalidade. É isso que eles querem fazer. Eles querem fazer, eles querem ter uma lei, um controle que eles vai controlar sobre a morte e também sobre o nascimento. E se dentro do ventre de uma mulher eles acham que vai ser gerada uma criança que talvez tenha algum problema físico, então a própria mãe ou os próprios médicos já decidem que aquela criança não deve nascer, que aquela criança deve ser abortada, deve ser sacrificada, deve ser morta, porque eles julgam que aquela criança não vai nascer saudável. Então eles querem fazer um controle de quem deve viver e quem deve ser abortado. Ou no caso da eutanásia, né? Quem deve viver e quem deve ser feito, então, o encerramento da sua vida, tirando a vida desta pessoa. Então, nós vemos aqui, ó, mediante essas tragédias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstruções da sacralidade da vida, ou seja, a vida é sagrada. A vida é sagrada. Ninguém tem direito de tirar a vida. Só Deus pode dar a vida e tirar a vida. Nenhum ser humano tem capacidade, tem autonomia de chegar a ponto de escolher quem deve viver e quem deve morrer. A vida pertence ao nosso Deus. E todas as pessoas que estão fazendo o aborto, praticando o aborto, estão matando criança, estão tirando a vida de um ser humano. E isso é desagradável ao nosso Deus, né? Desagradável. Então, impõe uma agenda de desconstrução de sacralidade da vida, da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã. Como vivemos no tópico anterior, como nós vimos no tópico anterior, que falou muito sobre isso também, né? Sobre aborto, sobre todas essas condições impostas pelas pessoas, pelos políticos, e até as igrejas aderindo, aceitando. Isso é um absurdo, né? Mas nós estamos vendo, né? Então, nesse sentido, estimula-se a eugênia. Eugênia. A palavra eugênia significa criar seres humanos com controle. Ou seja, ter um controle de quem vai nascer e de quem vai morrer. É um controle. É colocado dessa forma, então, um descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Então os médicos vão chegam nas pessoas, nas mães, olha, mãe, tem uma notícia para te dar, a sua criança sendo gerada, ela está com uma má formação. Aí ele dá aquele diagnóstico para a mãe e a mãe decide, então, fala, não, então vamos abortar. Então eu não quero que ele nasça. Isso significa as pessoas estão tirando o direito da vida. Estão tirando o direito. A Bíblia diz que uma certa vez Jesus curou uma criança. Ele fez um milagre. E o que acontece? Espantou todas as pessoas.
Alguém chegou e falou: Senhor, quem pecou para que essa criança nascesse assim? Ele pecou ou os seus pais? Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isso ocorreu porque nesse momento aqui vocês estão vendo que está sendo manifesto a glória de Deus. Então, ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, você não viu esse grande milagre que aconteceu aqui? Então ele não pecou, os pais não pecaram. Isso foi para a glória de Deus. É que para você contemplar este grande milagre na vida desta criança, o grande milagre. Então, a mãe, o pai, a família, os médicos, hospitais, ninguém tem direito de interromper uma gravidez. Não tem direito de determinar se a criança deve nascer ou deve ser morta. Se deve nascer ou deve ser abortada. Jamais tem esse direito de escolha, nem pelos pais, nem pelos médicos, nem pelos políticos, nem pelos hospitais, porque o direito é do nosso Deus, que essa criança vai ser gerada e vai nascer ou não. Esse é o direito do nosso Deus. Deus só tem o controle pela vida, ele dá a vida e tira a vida. Então, é isso que nós precisamos, então, acreditar. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto. Como medida de saúde familiar, o direito da vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio de aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Ou seja, a mulher determinar a morte da criança que está sendo gerada no seu ventre. Então, como eu já disse, não é a mãe, não é o pai, não é a família, não é o hospital, não são os médicos, nem os políticos. O direito da vida de nascer não somos nós que controlamos. Então, se os médicos achar que uma criança não está sendo gerada com toda assim normal, ele orienta a mãe que deve ser feito aborto, deve interromper a vida dessa criança que está sendo gerada no ventre, deve fazer um aborto, um assassinato, matar uma criança que está sendo gerada. Esse não é o direito de uma mãe, nem do pai, nem da família, nem dos médicos, nem dos políticos e de ninguém. Isso pertence somente ao nosso Deus. Então, esse controle não está realmente a poder do homem. Isso vem do nosso Deus. Ponto 2. O direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer a autonomia sobre o corpo, o próprio corpo. Essa ideia é a liberdade total do controle individual sobre a constituição física e do comportamento humano. Já falei em outras lições anteriores sobre isso. Nós não somos o dono do nosso corpo, nós somos apenas mordomo. Nós cuidamos do nosso corpo. Se eu fosse o dono do meu corpo, então era eu que determinava quanto tempo, quantos anos eu ia viver sobre a face da terra. Eu estou aqui hoje. Eu não tenho controle do meu corpo, eu não sou o dono. De repente, amanhã, eu não estou mais aqui. De repente, amanhã, eu já estou o meu corpo estará na sepultura. Então, jamais eu sou o dono do meu corpo. O dono do meu corpo é o nosso Deus. O dono do nosso corpo é o nosso Deus. Nós somos apenas um mordomo, nós cuidamos do nosso corpo.
nós cuidamos, mas o dono é Deus. A hora que ele pedir, nós vamos embora. O que a Bíblia fala sobre um homem que ele granjeou, colheu muitas coisas num certo tempo, armazenou tudo a sua colheita, fez uma grande fortuna ali armazenada, aí ele se viu numa regalia tremenda, ele disse, agora alma, come e bebe, porque agora eu tenho tudo, de nada mais eu tenho falta. De repente ele ouviu a voz de Deus que disse, louco, hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. Hoje mesmo vou pedir a tua alma. Se Deus pedir a nossa alma, meu Deus do céu, aonde vai o nosso corpo? Vai para a sepultura, porque nós não somos o dono. O dono é o nosso Deus. Aí a palavra de Deus diz que Deus diz assim, louco, esta noite vou pedir a tua alma. E o que você tem granjeado, armazenado, colhido, o que você tem guardado, para quem ficarás? Assim é também nos nossos dias de hoje, para nós analisarmos, refletirmos. Às vezes nós estamos apegados nas coisas materiais, nos bens materiais. De repente nós batemos no peito que temos casa, temos carro, que temos fazenda, que temos poupança transbordando de dinheiro. Nós não temos nada, nada. Nós podemos ir embora a qualquer momento, o nosso corpo para a sepultura e Deus pedir a nossa alma. Aonde que vai ficar e para quem vai ficar toda a nossa fortuna? Tudo aquilo que nós armazenamos, aquilo que nós granjeamos, não vamos levar para a sepultura casa, carro, dinheiro, fortuna. Não vamos levar nada disso. Por isso, cantava o irmão que já até faleceu, dizendo, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando ele morrer, nada ele vai levar. A multidão vai pegar ele, vai levar para o cemitério. Dali para frente, o caso é tão sério que ninguém mais vai poder acompanhar ele. Agora é só ele e Deus. Então, nós olhando, nós vemos que nós, eu mando no meu corpo, eu faço o que eu quero, eu sou dono. Não, nós somos mordomos e temos que ser mordomos fiel, né? Mordomos fiel, obediente ao Senhor, à palavra de Deus, né? Para nós estar fazendo corretamente como o nosso Deus tem nos ordenado. A Bíblia nos ensina que aquele que é fiel no pouco, no muito, Deus nos colocará. Se nós formos fiel aqui na terra, no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar lá no céu, diz a palavra de Deus, né? Então, voltando aqui para o nosso estudo, como nós lemos aqui, a cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Nada nós possamos fazer se Deus não fizer por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o slogan meu corpo, minhas regras, é utilizado em defesa das liberdades sexuais, reprodutivas, bem como as escolhas da vida, as escolhas de vida ou de morte. Por quê? As pessoas usam esse eu, dizendo assim, meu corpo. Ou seja, eu mando, eu faço, eu quero, e nada disso. Se nós refletirmos, pensarmos, analisarmos, nós não falaríamos assim, nós não agiríamos assim, porque dono de tudo é Deus, e nós não somos dono de nada.
Nós não temos controle sobre a nossa vida e nem sobre o nosso corpo. Nós somos apenas um mordomo que temos que cuidar, zelar do nosso corpo, mas o corpo pertence ao nosso Deus. E dessa forma, então, nós vamos aprendendo, né? Nessa percepção estão o direito à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. É quando as pessoas pensam dessa forma que ela é o dono do corpo dela, que ela manda em si mesma, que ela tem um direito, esse direito é dela, então ela se sente no direito. Se ela quiser praticar o aborto, se ela quiser praticar a prostituição, se ela quer praticar a eutanásia, o suicídio e outros. Então, por que muitas pessoas cometem tudo isso? Que seja suicídio, eutanásia, que seja aborto, que seja prostituição no próprio corpo. Por que as pessoas praticam isso? Porque elas acham que elas é dona do corpo, ela tem direito de ela fazer o que ela quiser. Então muitos às vezes falam assim, ó, eu sou dono do meu corpo, eu vou me matar. Ah, eu sou dono do meu corpo, eu posso prostituir. Ah, eu posso abortar, eu posso praticar eutanásia. Nós não somos o dono do nosso corpo. O dono do nosso corpo é o nosso Deus. Nós somos apenas mordomos, para nós então entendermos melhor. Qualquer opinião contrária, considerada de violação à liberdade humana, ou seja, se a pessoa der uma opinião diferente do que ela pensa, ela leva aquilo como fosse uma violação pelos seus próprios direitos. Ah, se a igreja ou o pregador estiver ensinando que essa autonomia não é da pessoa, aí a pessoa está dizendo que essa pessoa, o pregador, as pessoas que estão ensinando dessa forma, elas estão praticando, então, uma violação dos direitos. Não. Olha para a palavra de Deus. Quem é o dono da vida? É eu? É você? Ou é Deus? Se fosse eu que determinava o ano que eu quisesse nascer, o ano que eu queria morrer, eu determinava quanto tempo eu ia viver sobre a face da terra, eu determinava tudo. Não, é Deus que determina. Deus está no controle, está no comando, a vida pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus e nós somos apenas cuidador, apenas mordomo. Nesse quesito, as Escrituras assevera que o corpo deve ser nutrido, respeitado, que, embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Jesus Cristo. Então, olhando aqui agora para a palavra do nosso Deus, vamos buscar aqui uma referência naquilo que fala a palavra de Deus para nós. Vamos aqui na Bíblia Sagrada e vamos ver aqui o que diz aqui, olha, Efésios 5. Vamos lá no livro de Efésios, o capítulo 5, e nós vamos encontrar no versículo 28 e 29, que vai nos dizer dessa forma: assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama também a si mesmo. Versículo 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Então é isso que você, é isso que nós queremos fazer, é isso que nós precisamos fazer. Então,
Nós somos apenas aquela pessoa que cuida, que zela. Embora livre, o ser humano não tem direito de profanar o seu corpo. Vamos ver Coríntios. Primeiro, vamos ver aqui. 1 Coríntios, o capítulo 6, versículo 13. 6 e 13 diz assim: os alimentos são para os estômagos, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Então, é o que diz a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos preservar o nosso corpo, zelar do nosso corpo. E a vida só tem sentido quando ela está sob o domínio de Cristo. Vamos ver no livro de Gálatas. Gálatas 2 e 20. Gálatas 2 e 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é conselho da palavra do Senhor. Agora nós vamos ver o ponto 3, a prática do aborto. O aborto é uma interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. E como o termo gestão vem do latim gestatione e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período da gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era considerado um ato criminoso. Criminoso. Vamos ver isso lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis 20, capítulo 20, versículo 13, que diz assim: quando Deus me fez sair da entranha da casa do meu pai, e eu lhe disse a ela: esta é a graça que me farás. Em todo lugar onde formos, dize de mim, ele é o meu irmão. Então, jamais, aliás, me desculpa, perdão, eu vi aqui que tinha algo errado, é o capítulo 21, versículo 22 e 23. Diz assim, então, vamos corrigir. Naquele mesmo tempo, Abimeleque com Ficol, o chefe do seu exército, falou a Abraão dizendo: Deus é contigo tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não te haverás falsamente comigo, nem com o meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me fará a mim e a terra onde peregrinaste. Ou seja, tinha que ser fiel, né? A todas as gerações. Então, é dessa forma. E no sexto mandamento, o homem é proibido de matar, e que isso significa que literalmente não assassinar. Então, os intérpretes do decálogo, a palavra decálogo, ela nos fala sobre
os 10 mandamentos. Quando nós falamos da palavra decálogo, nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Então, os intérpretes do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, eles concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, nem mata um embrião ou um feto. Atenta contra... Assim, quem mata um anfitrião, ou um embrião, ou um feto, ele atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida que está no ventre materno, ou seja, a pessoa que mata, ela está fazendo algo que é desagradável aos olhos de Deus, está se atentando contra a vida, porque aquele feto, aquele embrião que está sendo gerado no ventre, ele já é uma criança, ele já é uma pessoa, ele já é um ser. Então, não pode, de forma alguma, as pessoas acharem que está no direito de tirar a vida da criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher. Tópico de número 3. Tópico de número 3, nós vamos falar sobre a sacralidade da vida. A vida, ela é inviolável. Esse é o primeiro ponto, a vida é inviolável. Então, a vida humana, ela é sagrada, por isso que fala sacralidade. A vida humana, ela é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor da fonte original do fôlego da vida é o nosso Deus. Vamos ver o que está escrito no livro de Gênesis. Gênesis 2:7. Olha o que diz. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Isso que está na palavra do nosso Deus. O homem se tornou uma alma vivente, porque Deus soprou o fôlego de vida. Jó 12:10 também fala. E nessas perspectivas, o princípio da sacralidade, ou seja, da vida sagrada, assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito da vida, ou seja, a vida não pode ser tirada por ninguém. Quem é o dono da vida é o nosso Deus. Ele pode tirar a nossa vida a qualquer momento. Deus pode nos chamar, mas nós tirar a vida nossa ou de uma outra pessoa jamais pode acontecer. Isso é um grande pecado, né? Então, nessa perspectiva, no princípio da sacralidade, assegura a dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade, ou seja, não pode ser violada esse direito sobre a vida dela, do direito da vida. Salmo de número 36, versículo 9, eu quero ler isso também. Livro de Salmos. Salmos 36, como nós já falamos, versículo 9, que diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O manancial da vida está no Senhor Jesus, está no nosso Deus. Também Salmo 90, o versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançaremos os corações sábios, ou seja, precisamos aprender com o Senhor para encontrar sabedoria, para ter o nosso coração sábio, para não fazer nada que seja desagradável, ao contrário à vontade do nosso Deus. Portanto, o valor da vida é absoluto, deve se sobrepor
a qualquer outro direito de interesse, como está escrito no livro de João, lá no Novo Testamento. Livro de João, capítulo 10, o versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 6. Vamos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá. Faz descer ao Seol e faz subir dali. Então, todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Jamais eu, você ou qualquer outra pessoa, seja ela quem for, possa se achar no direito de tirar a vida de alguém ou a sua própria vida, né? Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e desrespeito à vida humana. Ou seja, é coisa inegociável. O cristão jamais pode aceitar essa situação diferente daquilo que nos ensina a palavra de Deus. Então o cristão, ele tem que olhar somente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e não aceitar, porque é coisa que não é aceitável diante de Deus, nós cometermos os erros aceitando as coisas que são impostas neste mundo, em termos de leis, de politicagem, de condutas erradas. Então o cristão jamais pode aceitar isso. Segundo Coríntios 4 e 2, vamos ver o que está escrito? Vamos ver. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pelo contrário, rejeitando as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. São coisas que nós não podemos aceitar, principalmente de pessoas religiosas ou daqueles que nem religião têm. Porque nós precisamos observar a palavra do nosso Deus. Ainda 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1 e versículo 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostarão da fé, ou seja, nega a fé. Apostarão da fé, ou seja, apostatarão da fé, ou seja, estão negando a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm a sua própria consciência cauterizada. Ou seja, esse aqui são as pessoas religiosas. Não têm compromisso com Deus. São pessoas religiosas, não têm compromisso com Deus. São pessoas vencidas
pelas coisas da carne, são cauterizadas pelas obras da carne. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras. São pessoas religiosas que estão com as suas mentes cauterizadas, apagadas, presas pelas coisas erradas, pelas obras da carne. Então, é o que diz aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espírito enganadores e de doutrina de demônios. Olha o que diz a palavra de Deus. E pela hipocrisia de homem que fala mentiras, não é de pessoas que servem a Deus, não é de pessoas que têm comunhão com Deus, não, são pessoas com hipocrisia de homem, são pessoas que estão falando mentira e que têm a sua própria consciência cauterizada pelas obras da carne, neutralizada pelas obras da carne, que não consegue abrir os olhos espirituais e ver aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é agradável ao nosso Deus. Então, dessa forma, estão cometendo isso que é contra a vontade de Deus. Voltando então aqui, nos diz aqui o nosso estudo, no ponto de número 2 agora, o começo da vida. Coisa linda, né? O começo da vida. Como é gostoso quando a gente vê nascer uma criança, um bebezinho, a gente fica feliz, vê tantas coisas lindas, bonitas, né? Então, o começo da vida. As escrituras são insistíveis ao afirmar o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias, ele afirma que a vida tem o início na fecundação. Então, às vezes as pessoas acham que o começo da vida é quando a criança nasce. Não. O começo da vida é quando a criança é gerada. Então, nós sabemos que a partir do momento que a mulher descobre que ela está grávida, ela começa já com aquela alegria tremenda, não só ela, como o esposo, toda a família, os avós, todo mundo já começa já ter essa alegria e já saber que está no ventre daquela mulher já uma criança sendo gerada, sendo formada pelo poder do nosso Deus milagrosamente no ventre daquela mãe, daquela mulher. Jeremias 1:15, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Livro de Jeremias. Vamos lá. Jeremias 1:15, aliás, 1:5, diz assim: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Ou seja, e se alguém fizesse aborto daquela criança, que era Jeremias? Antes de Jeremias nascer, quando ele estava no ventre da sua mãe, olha o que diz aqui, ó. Antes que eu te formasse, Deus já tinha plano para Jeremias antes que Deus mesmo formasse Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus já conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Então, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então, analisa comigo, preste bastante atenção, reflete aquilo que está mostrando a palavra de Deus. Não é só a partir do momento que a criança nasce, não, é quando ela começa a ser gerada, formada. Então, a mãe, o pai, a família, os médicos,
os hospitais, os políticos, ninguém tem direito de interromper a vida de uma criança que está no ventre da sua mãe. O rei Davi, ele corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, vamos voltar lá para o livro de Salmo. Salmo 139, vamos pegar aqui, Salmo número 139, o versículo 13, que diz assim: pois tu formaste os meus rins, entremeceste-me no ventre da minha mãe. E essas são as palavras do salmista Davi. Deus é que forma o ser vivo dentro do ventre da sua mãe. Ainda Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem, diz o salmista Davi. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião, ainda que o salmista afirma que Deus vê o embrião, ainda informa e o ama em todos os seus processos formativos da vida infraterina, desde a fecundação até o nascimento, por toda a sua vida. Salmo 139, versículo 15 e 16, que diz assim: os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, antes da criança nascer, Deus já está determinando quantos dias. É maravilhoso o que nos diz a palavra de Deus, né? Então, voltando aqui para a nossa leitura, ainda diz assim: por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união da gameta masculina ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, por desejo ou por capricho humanos. Não pode. As leis, os homens modificam, faz o que eles querem, mas dentro da vontade de Deus não pode. Nós temos que obedecer, a palavra de Deus, é a vontade do nosso Deus. Então, é como nós estamos vendo aqui, olha, ninguém pode, portanto, ninguém pode ser interrompido por vontade ou desejo ou capricho humano. Vamos ver o que está escrito no livro de Deuteronômio. Vamos lá no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 39, que diz assim: vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Então tudo está no controle do nosso Deus.
jamais o homem pode fazer as coisas da vontade própria. Romanos, livro de Romanos, vamos lá. Livro de Romanos, já estamos encerrando. Livro de Romanos 9:20. Capítulo 9, versículo 20. Mas o homem, quem é tu? Que a Deus replicas. Porventura as coisas formadas dirá ao que formou? Por que me fizeste assim? Infelizmente tem gente que fica questionando a Deus, né? Mas nós não temos que questionar a Deus, nós temos que agradecer a Deus e honrar a Deus, e não questionar, né? Ponto 3, para nós encerrar. A posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatidas. Todas. Tudo que as pessoas pregam que estão violando os princípios bíblicos, nós não podemos aceitar. Nós temos que combater. A igreja, então, ela tem um princípio teológico que prega a autoridade da Bíblia. Vamos ver o que está escrito em 2 Timóteo 3:16, para nós encerrarmos. 2 Timóteo 3:16, que diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Esse é um conselho da palavra do nosso Deus. E 1 Samuel 2:6, últimos versículos que nós vamos pegar como referência, para nós não estendermos muito o nosso estudo. 1 Samuel 2:6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá a vida, o que faz descer o Seol, o que faz subir dali. Então tudo está no comando do nosso Deus, no controle do nosso Deus, e nós precisamos então combater as coisas que está inconforme com a vontade de Deus e da palavra de Deus, né? Conclusão: a gestação é a procriação do ser humano, que são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade, ou seja, da vida sagrada, né? Sacralidade da vida, uma vida sagrada, que intraumatina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito da vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo. A Bíblia segura, é do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Ou seja, não somos nós, é o nosso Deus. Então, não podemos querer decidir as coisas. É Deus que tem que falar mais alto. A palavra de Deus, ela mostra que nós precisamos obedecer a Deus e não violarmos a sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Estamos então aqui encerrando já mais uma lição, que é a lição de número 5. E se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, a lição de número 6,
é a desconstrução da masculinidade bíblica. Então, essa é a lição da próxima quarta-feira. Vamos agradecer a Deus, então, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado nessa noite por esse estudo. Obrigado, Senhor Jesus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre as casas, sobre as pessoas, que as tuas misericórdias sejam, meu Deus, na vida de cada um, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a causa de nós não sermos consumidos são as tuas misericórdias, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse estudo, obrigado por todos presentes, obrigado por todos aqueles, ó Pai, que vão estar vendo esta lição, esta live, no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima quarta-feira, na próxima live, se Deus assim